Pronto, estamos gravando. Bom dia para todo mundo. Vamos lá, essa semana avançamos para um novo tópico. Vamos sair completamente do eletromagnetismo e vamos avançar para ondulatória. Para quem já teve a experiência de fazer a disciplina de Física 2 e está aqui, deve estar mais acostumado a começar o ano por aqui, né? Normalmente, boa parte dos professores optam por começar a Física 2 pela ondulatória, para depois ir para a ótica. Alguns fazem o contrário, começam por ótica e depois vão para a ondulatória. Eu sou mais diferentão, eu começo com eletricidade e depois eu vou para a ondulatória e ótica. Por que eu opto por ir primeiro por eletricidade? Bem, uma coisa que eu acho que é vantajoso no curso de vocês é porque vocês têm uma disciplina de eletricidade já no início do curso, né? Então, vocês já viram alguma coisa, é melhor, eu acho que é mais vantajoso para a gente trazer um conteúdo que está fresquinho, digamos assim, na cabeça. No nosso caso não estava, porque a gente deu o azar de ter a pandemia aí no meio e ficamos meses parados, né? Mas normalmente vocês têm a disciplina de eletricidade básica, no ano seguinte já tem Física 2. Então, eu acho que para o curso de vocês é vantajoso começar por eletricidade, e segundo, porque os conceitos da ondulatória, eles vão estar muito presentes no conteúdo do finalzinho do ano, né, que é na parte de física moderna, quando a gente vai estudar ondas eletromagnéticas e coisas desse tipo. E aí, quando o ondulatório é o primeiro conteúdo do ano e ele vai ser cobrado de novo no último conteúdo do ano, fica um buraco tão grande que eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então, por isso que eu opto por trazer a ondulatória para o meio do ano, né? Eu começo vendo todo o magnetismo e eletromagnetismo e depois eu venho para a ondulatória. Só como um avisozinho, né? Da mesma forma como para ver o eletromagnetismo em 2 semanas, que foi o conteúdo que a gente viu, ou para ver eletricidade e magnetismo e eletromagnetismo em 7, né, que foi o que a gente fez, pegou um módulo inteiro para ver eletricidade e magnetismo e as relações entre eles, eu tive que cortar muito conteúdo, eu tive que fazer escolhas, né? E também teve muito conteúdo que eu tive que deixar para que vocês estudassem sozinhos, como algumas coisinhas que apareceram nas atividades que não deu para explorar nas aulas síncronas, e aí eu precisei que vocês estudassem ou pesquisassem outras fontes para poder responder algumas das perguntas das atividades. Algo muito parecido vai acontecer aqui com a ondulatória. A ondulatória ela é cheia de conteúdos que são bem técnicos, no sentido de que você vai estar estudando um conceito que vale para uma situação muito específica, para uma coisa muito específica. Como, por exemplo, quando chega na acústica, que a gente vai estudar como é que funcionam os harmônicos em uma corda. E aí depois você vai estudar como é que funcionam os acústicos em um tubo com um lado fechado e outro aberto. Ou como é que funcionam os harmônicos num tubo com os 2 lados abertos, ou com um tubo com os 2 lados fechados. Então, todas essas nuances técnicas, basicamente eu tive que eliminar, porque elas exigem um pouquinho mais de dedicação e um pouquinho mais de contato, digamos assim, que a gente tenha mais encontros de atividades, e com o tempo curto que a gente tem, não ia dar para explorar e ia acabar virando só um conjunto de fórmulas que vocês iam ter que ficar tentando descobrir em que lugar usa qual fórmula. E aí eu optei por cortar quase todo esse conteúdo que tem uma matemática que não é difícil, mas que é diferenciada no sentido das expressões, são diferentes para cada situação. Então, eu optei por deixar aqui realmente, os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, são os conceitos básicos da ondulatória. A gente vai definir o que a ondulatória estuda, definir uma onda, fazer algumas classificações das ondas e estudar de uma forma que é mais superficial do que eu gostaria. A gente já tem em situações normais, dentro, se tivesse uma aula presencial, por exemplo, eu já ia ter que fazer alguns cortes, né, sobre os fenômenos ondulatórios, porque alguns deles são complexos demais, ou tem uma matemática que, para explicar, exige muito mais esforço. Então, no momento presencial, já teria que fazer alguns cortes. Agora, para esse momento que a gente está tendo as aulas virtuais, eu preciso fazer um corte ainda maior, já que, por semana, a gente tem uma carga horária de 12 aulas,
12 aulas por semana, mas a gente só está se encontrando online, né, ao vivo, digamos assim, em 2 dessas 12 aulas. Então, 10 aulas vocês têm que estudar sozinhos, o que não é muito fácil quando você está estudando conceitos muito complexos. Então, eu acabei fazendo também uma seleção um pouco mais superficial do que são esses fenômenos ondulatórios, quais são as características deles. Então, quem tiver uma curiosidade um pouco maior sobre esse tópico da física vai se sentir um pouco menos contemplado, porque vai ter muito conteúdo que eu tive que cortar, tá bom? Respondendo a pergunta aqui de Débora, a gente vai ver física moderna, sim, nas 3 últimas semanas. A gente vai introduzir o conteúdo de física moderna na semana 11, e aí começa a falar especificamente sobre física moderna na semana 11 não, na semana 12, e fala mais especificamente sobre a física moderna em si nas semanas 13 e 14 do módulo, tá bom? Legal, Vitória. Dá para dar uma explorada, então. Então, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Vamos falar sobre ondulatória, né? O que é ondulatória estuda, né? A gente vai ter que começar com isso, né? A ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas, e a gente precisa definir bem o que é uma onda antes de avançar, tá bom? Quero responder aqui o que estuda. Tem aqui uma imagenzinha que vem muito na cabeça de todo mundo quando a gente fala o que é uma onda, né? As ondas do mar são os exemplos mais clássicos do que são ondas para todo mundo. E, basicamente, o que a ondulatória vai estudar quando se fala em ondas do mar é o que acontece até mais ou menos essa região aqui. A ondulatória em si, ela não estuda todo esse movimento, não, porque essa partezinha aqui final, que formou espuma, que é o que a gente diz, é depois que a onda quebra, né? Agora a imagem fica melhor, essa região aqui. Né? Essa região aqui, que é depois que a onda quebrou, aí já não é mais campo de estudo da ondulatória, porque aqui não é uma onda. A onda, quando a onda quebrou, ela deixou de ser onda. Então, até aqui, daqui para cá, a gente estuda isso pela ondulatória. Essa região aqui já não é mais bem ramo de estudo da ondulatória, mas ela é uma consequência das ondas, tá bom? Estava falando, né, a ondulatória ela vai estudar perturbações que se propagam no espaço sem transportar matéria. Essas perturbações que se propagam no espaço sem transportar matéria são justamente o que a gente define como onda. Uma onda é um conjunto de perturbações que se propagam no espaço. Pode ser que nessa propagação tenha um material no meio, ou não ter material nenhum. Algumas ondas conseguem fazer isso, se propagar sem ter material no meio, outras precisam ter um material, e nessa propagação da perturbação não há transporte de matéria. O que significa dizer que não há transporte de matéria? Significa assim, se eu tiver um objeto colocado aqui, nessa posição, pintando aqui, e passar uma onda por esse local onde ele está, passar uma onda aqui, passou uma onda aqui, esse objeto aqui, durante a passagem da onda, ele vai ser deslocado, ele vai sair do lugar, mas ele volta para o lugar em que ele estava antes da onda passar, depois que a onda se for. Então, existe movimentação quando uma onda passa num certo local? Existe sim, movimentação. O que não existe é deslocamento. Isso é, depois que a onda passa, se um objeto estava numa certa posição, ele termina na mesma posição. Isso é que caracteriza uma onda ter passado por ali. Houve uma perturbação, isso é, uma mudança na posição onde o objeto estava, mas depois que a perturbação passou, ele voltou exatamente para o lugar onde ele estava. Isso aqui define para a gente o que é uma onda, uma perturbação. Essa perturbação, às vezes, é um conjunto, pensando em ondas do mar, você tem um conjunto, uma parte desse líquido que foi elevado e abaixado. No caso das ondas do mar, também foi colocado para frente e para trás. Se você tiver uma onda numa corda, pega uma corda, dá uma esticada e dá uma balançada na ponta, você vai ver que vai surgir um montinho, parecido com esse aqui que eu desenhei. Esse montinho é chamado de pulso. E aí, esse pulso, ele
gera deslocamentos das partes da corda, ou seja, se a corda, imagina que a corda estava repousada em cima de uma mesa, você deu uma balançada. Quando você deu essa balançada que gerou o pulso, os pontos da corda vão subir e descer, mas depois que o pulso passa, eles param de volta naquela região onde eles estavam. Isso é o que caracteriza a onda. A característica mais importante de uma onda é justamente isso, há um deslocamento na passagem, mas depois que ela passou, todo mundo volta para o lugar onde estava. Bom? E é isso que a ondulatória estuda, são as ondas e as suas consequências, tá bom? Essa região aqui, ó, que eu falei que não é mais onda, né, que é onde forma a espuma, no caso do mar, como é que a gente identifica que essa região aqui não é uma região de uma onda, mas não é uma região de onda porque as partículas aqui, ó, que são deslocadas, elas não voltam obrigatoriamente para a mesma posição, e é isso que causa, por exemplo, desgaste aqui nessa região de praia, é isso que faz com que às vezes tenha mais areia num local e menos areia em outro, que forma alguns buracos aqui na areia da praia, tanto que em alguns horários do dia você pode ver algumas pequenas piscinas naturais formadas nessa areia onde a água do mar bateu. Então, como nessa região aqui, depois que a onda quebrou, essa região que vocês conseguem ver a espuma se formando, existe transporte de matéria, a onda consegue tirar a areia de um lugar e colocar em outro, então, nesta região, a gente não tem mais uma onda não pode transportar matéria depois da sua passagem, ela só transporta durante a passagem, tá bom? A parte da ciência, né, que estuda muito essa região aqui, depois que a onda quebra, já não é mais bem da física em geral, é o pessoal da geologia ou das ciências ambientais, porque os efeitos que as ondas causam depois que quebram na região litorânea são, em geral, efeitos de impacto ambiental, ou em algumas vezes impacto arquitetônico, né? Quando se você tiver construções muito próximas da praia, esse movimento de matéria que a onda, depois que quebra a causa, pode causar danos às estruturas, pode invadir as casas, e aí a gente já está falando um pouquinho de outra coisa que é o avanço do nível do mar, tá? Então não vou entrar muito nisso aqui não, o importante é a gente guardar essas duas definições, o que é uma onda, são as perturbações que se propagam no espaço sem transportar matéria, e o que é um pulso, que é uma perturbação, tá? Onda, você tem um conjunto de perturbações que se deslocam, um pulso você tem uma única perturbação. Fala. Em qual a distância que por exemplo, uma construção perto do mar, ela ainda pode sofrer alguma ação que pode prejudicar a estrutura? Tem uma precisão assim? Deve ter, mas eu acho que não sou eu a pessoa que vai saber responder. Talvez os engenheiros já tenham esse número de cabeça, sabe, na hora de projetar uma construção, mas eu não sei especificamente se, por exemplo, só vai acontecer danos quando essa água estiver atingindo alguma coisa da estrutura, ou se é muito antes disso, eu não sei dizer exatamente. Os casos que eu sei de danos que o mar causa em estruturas, em geral, são aquelas estruturas que são realmente feitas dentro da praia, né? E aí, quando a água começa a atingir a estrutura, se ela não foi construída para o mar estar batendo ali, ela já está sendo afetada. Mas também dá para construir para aguentar isso, né? Não sei se vocês já chegaram a ver alguma casa de praia que tem essa estrutura de madeira que está fincada na própria areia da praia, né? E ao longo do dia, quando a maré sobe, às vezes a água fica rente à casa, né? A parte de baixo da casa, onde estão as estacas de escoramento, está na água, e o que está em cima dela que é a casa, tá bom? Né? Acho que o que o engenheiro deve pensar bota aí 1 quilômetro que dá. Assim, 1 quilômetro deve dar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai... É típico da aula física fazer isso, né? Quando a gente quer estudar uma certa característica, a gente tenta classificar, tentar encontrar padrões e agrupar por padrões. Não é só a física que faz isso, o mundo inteiro faz isso. As pessoas fazem isso com pessoas, agrupam por padrões.
Aqui a gente vai estudar dois tipos de classificação. A primeira classificação de ondas, eu devia ter colocado escrito, mas vou escrever aqui na mão, é quanto à natureza da onda. De que tipo é que ela é, ou o que ela precisa para existir. E aí, quanto à natureza, existem dois tipos, basicamente, de onda. Primeiro são as ondas de natureza mecânica. Uma onda de natureza mecânica é uma onda que ela só vai existir se existir um material, uma coisa física, que você consegue tocar, ou que você consegue sentir de alguma maneira, em que ela cause essa perturbação. Isso é, você precisa, para uma onda mecânica existir, ela precisa estar acontecendo em um pedaço de madeira, em uma barra de ferro, em um líquido, em um gás, em algum tipo de material. Então, precisa... Para a onda mecânica existir, você precisa de um material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, mas tem que ter um material, obrigatoriamente, para uma onda mecânica existir. O exemplo mais simples possível, já que eu trouxe lá atrás, né, as ondas do mar, é as ondas formadas no líquido. Né? Se você deixa cair qualquer coisa em cima de um líquido, nesse caso aqui é uma gotinha que está caindo, você vai formar nesse líquido, na hora que ele bate, ele vai empurrar a água para baixo, por ação e reação, a água vai empurrar de volta ele para cima. Quando ele é empurrado para baixo, surge uma descidinha aqui. Quando a água empurra de volta para cima, tem esse montinho, e aí você tem a formação de elevações e depressões, que são justamente as perturbações que eu estava falando. E aí, essas perturbações se originam no ponto, nesse caso aqui, onde essa gota caiu, mas elas vão se deslocando aqui, nesse caso, em todas as direções da superfície do líquido. E aí elas se espalham ao longo do líquido, e isso é a propagação da perturbação no espaço. Para a onda mecânica existir, obrigatoriamente vai ter um material. Então, sempre que você falar em uma onda mecânica, é interessante ou é importante que você saiba onde é que essa onda mecânica se formou. Se formou na água, no ar, no vidro, no metal, na madeira, onde ela se formou é importante, porque é nesse material onde ela se formou que ela vai causar perturbações. Tá bom? Se ela não for uma onda mecânica, ela vai ser uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, basicamente, é o oposto da onda mecânica no sentido do material. Enquanto que a mecânica necessita, obrigatoriamente, de um material de propagação, a onda eletromagnética, ela não necessita de nenhum material de propagação. Agora, é bom tomar cuidado nessa definição. As ondas mecânicas precisam de material. As ondas eletromagnéticas não precisam de material. Isso quer dizer que as ondas eletromagnéticas não se propagam em materiais? Será que a relação é essa? A mecânica se propaga em material obrigatoriamente. O fato de que a eletromagnética não se propaga obrigatoriamente no material quer dizer que ela não pode se propagar no material? Isso é, não existem ondas eletromagnéticas no metal. Não existem ondas eletromagnéticas na madeira. Não existem ondas eletromagnéticas na água. Será que é isso? E a resposta é não. Não é verdade. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de material, mas elas podem se propagar no material. Sim. Algumas ondas eletromagnéticas não se propagam em alguns materiais, mas são características específicas daquela onda e daquele material. Mas, em geral, se você tiver que diferenciar essas duas quanto de fato, a natureza, né, é que a mecânica obrigatoriamente tem material, a eletromagnética pode ou não estar em um material. Bom, essa é a diferença. O exemplo mais simples que a gente pode dar de uma onda eletromagnética é a luz. A luz é uma onda, hoje em dia a gente pode talvez até dizer que não é só uma onda, ela também é uma partícula, mas a gente vai falar melhor disso na física moderna, mas para o que a gente vai estudar aqui, a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela pode se propagar tanto no espaço vazio, e é o que acontece para que a gente possa ver as luzes que são emitidas pelas estrelas e que são refletidas pelos planetas e que são emitidas e refletidas por outros tipos de astros celestes. Essa luz ela tem que viajar ao longo do universo, que é formado basicamente por nada. É um vazio enorme entre o local de origem e aqui a Terra, então ela consegue se propagar onde não tem nada. Mas quando chega na Terra, entrou na atmosfera, ela vai estar se propagando no ar. Então, ela já está se propagando em um material. Ela pode se propagar dentro da água,
que é um material líquido, e também pode se propagar, por exemplo, dentro do vidro, que é um material quase sólido. Então, existe a possibilidade de ondas eletromagnéticas se propagar em diversos tipos diferentes de material, mas ela também, se não tiver material nenhum, ela se propaga igual. Ela não depende do material, mas pode se propagar no material. Bom, tudo tranquilo com essa classificação da natureza? Estou olhando para o lado para olhar para o chat. Tá, beleza. Então, vamos embora. Outra maneira pela qual eu posso classificar as ondas agora, bem, lembra que a gente definiu uma onda como sendo uma perturbação que se propaga. Então, eu vou misturar aqui a propagação e a perturbação e olhar para a direção de propagação. Bem, quanto à direção de propagação, eu posso classificar as ondas em três tipos, na verdade, diferentes. O primeiro é uma onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? É uma onda em que a perturbação e a propagação têm exatamente a mesma direção. Como é que a gente visualiza uma onda desse tipo? Está aqui um exemplozinho com as partículas. O que é que vocês devem conseguir estar visualizando aí, se o vídeo não estiver travando? É que existem umas superfícies aqui paralelas a essa linha, que parecem estar se deslocando desse lado esquerdo para esse lado direito. Vocês conseguem visualizar isso ou o vídeo não ajuda muito? Se não ajudar também, depois eu vou deixar o slide com vocês. Tá bom? Então, vocês conseguem olhar sem ser por transmissão, ficar mais fácil. Mas aí tem umas superfícies aqui assim, formada por essas bolinhas, que parece estar se deslocando da esquerda para a direita. Essa é a direção de propagação da onda, porque é para onde você está vendo a perturbação se deslocar. Mas se vocês se focarem em uma só dessas bolinhas, se olharem para uma única delas, vocês vão ver que, na verdade, a bolinha só faz esse movimento aqui, ó. Ela dá uma balançada para frente e para trás, mas no final ela para exatamente na mesma posição. É normal quando tem essas animaçõezinhas dar umas travadas, por isso que eu falei que depois vocês dão uma olhada, mas é assim mesmo. Eu tenho aqui uma partículazinha que, na verdade, só está indo para frente e para trás, enquanto que a perturbação se propaga da esquerda para a direita, ou seja, propagação e perturbação estão na mesma direção. Aqui a propagação. E essa aqui é a perturbação. Quando elas estão na mesma direção, eu digo que a onda é longitudinal. Uma outra possibilidade de ter uma propagação e perturbação é eu ter uma onda do tipo transversal, onde a perturbação e a propagação são ortogonais. Isto é, se eu tiver uma propagação nesta direção aqui, por exemplo, neste plano aqui, só para facilitar o desenho, é porque a minha perturbação tem que estar aqui, ó. Se a propagação for na horizontal, a perturbação está na vertical. Embora haja outras... fica perturbada mesmo. Embora exista outras direções possíveis, é porque no desenho em 2D não é muito fácil de fazer. Deixa eu só... Eu vou parar rapidinho. Só para mostrar para vocês aqui com meus modelos em 3D, que na verdade são minhas canetas. No caso de uma propagação, cores diferentes aqui. Se você tiver uma onda transversal, imagina que ela se propague nessa direção aqui, na direção da ponta do lápis. A perturbação, que é a direção onde vai acontecer o deslocamento das partículas que vão e voltam para a mesma posição, ela vai ter que ser uma direção que forme 90 graus. Pode ser essa aqui, por exemplo. Mas essa não é a única, porque essa forma 90 graus, mas se eu colocar assim também é 90, se eu colocar assim também é 90, se eu colocar assim também é 90. Olhando assim de frente, imagina que ela está se propagando aí na direção da tela de vocês, a perturbação pode acontecer em qualquer uma dessas direções, que eu estou girando essa minha caneta laranja. Então, essa é a direção ortogonal. Se uma onda
se propaga numa direção e a perturbação é ortogonal a ela, essa onda é chamada uma onda transversal, tá bom? No caso da onda longitudinal, era se fosse assim, ó, ela está se propagando para lá e a perturbação está se dando aqui. Então, eu tenho uma partículazinha aqui que está um conjunto de partículas aqui que se desloca para frente e para trás, enquanto quando eu olho o conjunto de partículas se deslocando iguais, essas partículas se deslocam para lá. Então, a onda se propaga para lá, a perturbação se propaga aqui nessa direção, tá bom? Meu Deus, como é difícil fazer dois movimentos diferentes, uma mão com a outra. Minhas canetas são modelos em 3D. São gambiarras, mas são modelos em 3D também. Tá bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltando para cá, e aqui está o exemplo em animação do que eu tentei mostrar aqui com o meu modelo em 3D gambiarrado em casa, tá bom? Que é, eu tenho agora, quando vocês olham, vocês podem ver aqui que tem um montinho dessa forma aqui, uma perturbação dessa forma, que ela está se deslocando para lá, da esquerda para a direita, mas se você seguir o movimento de uma única partícula, você vai ver que, na verdade, a partícula só está fazendo aqui, é um movimento de sobe e desce. As partículas sobem e descem, enquanto a onda anda da esquerda para a direita. Essa é uma onda transversal. Uma terceira possibilidade é a onda se propagar numa certa direção e a perturbação acontecer ao mesmo tempo na longitudinal e na transversal. Acontecer as duas coisas. Tem um movimento de perturbação longitudinal, isso é, a onda se desloca para frente e as partículas vão para frente e para trás, mas também vão para cima e para baixo, ou seja, elas se deslocam para trás e para frente, para cima e para baixo ao mesmo tempo. Nessa situação em que eu tenho esse movimento misto entre a longitudinal e a transversal, adivinhem só como é que eu vou chamar essa onda? Longitransversal. Poderia ser essa possibilidade, mas eu vou misturar e vou chamar de mista, tá bom? Ou transvertudinal, meu Deus, cada vez os nomes ficam piores. Tá parecendo o nome de coisas da biologia, esses nomes bem estranhos. Mas não, a onda, se ela for ao mesmo tempo longitudinal e transversal, ela vai ser chamada uma onda mista. O exemplo clássico de uma onda mista, que inclusive é um exemplo que muita gente dá errado, e infelizmente está errado em muito livro até hoje, é as ondas na superfície de um líquido. Ondas do mar, por exemplo, embora você tenha a sensação de ver só subindo e descendo, elas na verdade são ondas mistas. Se você ficar parado em cima em uma região que tem uma onda e não tem a correnteza, é importante essa observação, só tenha uma onda, o que você vai perceber é que a onda do mar, ela coloca para cima e para baixo, ao mesmo tempo que ela lhe joga para frente e para trás. Então, você faz um movimento de sobe e desce, se você olhar aqui na vertical, essa bolinha está subindo e descendo, mas também faz um movimento para frente e para trás. Essa bolinha está indo lá para frente, e aí depois ela volta, vai para frente de novo. E aí, quando você junta o movimento de para cima e para baixo com o movimento de para trás e para frente, e esse movimento tem uma relação muito bem fixada, isso é importante, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. O tipo de movimento que você vê é que essas partículas que estejam aqui em cima, ou qualquer corpo que estiver aqui em cima, vai fazer uma trajetória circular, ele vai dar voltas em torno de uma mesma posição, tá bom? Eu acho que é normal saber que vai para frente e para trás. Tem muita gente que já sabe, que reconhece esse movimento para frente e para trás, mas no caso das ondas do mar, quando é no mar especificamente, às vezes a gente confunde esse movimento de para frente e para trás que a onda causa com o movimento que as correntezas do mar fazem na pessoa. Até estava comentando na aula anterior que eu dei com a outra turma, que é muito comum a gente ouvir a seguinte frase quando é mais novo e vai na praia: menino, toma cuidado que a onda leva. Toma cuidado, não vai muito profundo que a onda leva. Não é a onda que leva. A primeira coisa importante não é a onda que pode levar. Se a onda levar, ela traz de volta.
né? Porque o movimento que ela faz é para frente, para trás, para cima e para baixo, e deixa você na mesma posição que estava originalmente. O que leva as pessoas que, em geral, vão para mais fundo do que deveriam no mar, não são as ondas, são as correntezas. Aí sim, as correntezas, que são movimentos de água, que são arrastamentos causados pelo movimento da água, sim, as correntezas podem levar, mas as ondas não podem levar. Então, se vocês quiserem pagar de inteligente qualquer dia desse que for na praia, que alguém fala, toma cuidado que a onda leva. Você diz, não é a onda não, é a correnteza. A onda vai e volta e deixa no mesmo lugar. A correnteza leva e levou. Pronto. Professor. Oi. Mas a onda, ela empurra, ou como você está falando, para frente, ou ela só deixa no mesmo lugar, ela vai e volta. Não, ela lhe empurra para frente e depois ela lhe puxa de volta. Ela faz você ir e voltar. Se você tiver numa certa posição, tá aqui no mar e tá numa certa posição aqui. O que a onda vai fazer, né? Eu não vou fazer um movimento circular, mas ela vai lhe empurrar para frente, depois vai lhe puxar de volta e vai lhe jogar para cima e depois vai lhe empurrar de volta para baixo. E aí, quando a onda inteira passa, você está na mesma posição que você estava antes da onda passar. Isso é o que uma onda pura, uma onda faz. Mas, em geral, quando você está no mar, você também vai ter sobreposto a isso um efeito de correnteza. E aí esse efeito de correnteza vai estar ali puxando para dentro do mar se a maré estiver descendo e vai estar ali empurrando para a costa se você estiver subindo. E quando junta essas duas coisas, aí sim, pode ser que quando uma onda passa, você seja colocado para mais perto da praia, porque a correnteza está na direção da praia, ou você seja afastado da praia, porque a correnteza está em direção ao mar aberto. Pronto, professor, quando a maré está enchendo, dá para perceber essa parte de cima, que você vai para frente, para trás, e depois ela dá uma puxadinha para cima, assim. Porque ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela ali joga para cima, então o que você sente fazendo é que você vai subindo e sendo jogado em direção à costa, e depois você vai descendo e sendo puxado de volta em direção ao mar. E aí, quando termina esse movimento, você está na mesma posição. Professor, isso aí tem alguma relação sobre o peso ou não? O carro foi muito pesado, a bicha não traz de volta, não? Tem uma relação com o peso, mas em geral, digamos assim, se a pessoa não for como eu, que não faz ideia como é que faz para boiar dentro d'água, mas se você estiver boiando, independente do seu peso, o efeito é o mesmo. Mas se você não estiver boiando, aí a história muda. Né? Se você estiver com o pé no chão, por exemplo, então você é uma barreira para essa onda, você não é simplesmente uma coisa livre que pode subir e descer, porque você está se fixando ali no chão, com o pé no chão você gera atrito, que gera fogo, que vem uma força e tudo mais. Então existem coisas que afetam, mas se for uma pessoa que tem o poder milagroso, que desafia as leis da física na minha mente, que é boiar dentro da água do mar, então você vai ser simplesmente obrigado a fazer uma trajetóriazinha circular ali na superfície, tá bom? Tinha uma pergunta, vou ver um pouco aqui quando está na água, vai e volta. Isso, exatamente, Maria Fátima. Dá para sentir, sim, esse movimento. Ou se não deu para sentir ainda, a próxima vez que vocês forem à praia, quando acabar o lockdown, aí vocês prestem atenção lá. Vocês vão ver que a onda do mar empurra para trás, joga para frente, joga para cima e joga para baixo. Ela faz um movimento circular, tá bom? Uma outra coisinha interessante aqui dessa figurinha, e aí fica como conteúdo adicional, digamos assim, é que tá vendo essa trajetória circular que eu estou dizendo aqui, que os objetos vão fazer dentro da água? Quanto mais profundo você tiver, tem uma musiquinha tocando aí no fundo agora. Pronto, acabou. Esse movimento circular que essa partícula que está fazendo é de uma partícula na superfície. Quanto mais você entra dentro d'água, menor é a amplitude desse círculo, menor é o raio dele. E aí tem sempre uma certa profundidade no mar que você pode dizer, por exemplo, aqui, vou considerar que é mais ou menos aqui, e aí esse é mais ou menos mesmo, porque vai depender da precisão que você tem para medir. Daqui para cima tem onda, daqui para cima não tem onda. Daqui para baixo, aliás. As ondas do mar, elas só vão até uma certa profundidade. Elas não conseguem ir até o fundo. Então, se você estiver
para o mergulhador, por exemplo, mesmo que esteja tendo uma tempestade lá em cima, embaixo, ele quase não vai sentir o movimento que a superfície da água está fazendo. Então, depois de uma certa profundidade, que aí vai depender, claro, de qual é a amplitude dessas ondas aqui em cima, mas depois de uma certa profundidade, o mar é pura calmaria. O máximo que você tem aqui embaixo são correntezas. Você tem correntezas, elas são, inclusive, bastante importantes para muita coisa. Algumas dessas correntezas são responsáveis pelos fluxos migratórios e coisas desse tipo. Tudo bem, Ismael. O que causam as correntezas? Tem diversos motivos específicos para as correntezas serem geradas, mas o principal, o que causa a maioria, são diferenças de temperatura na água. Quando você tem regiões com temperaturas diferentes, a água se expande mais em um local do que em outro, e aí nessa expansão ela acaba se realocando e se desloca de um ponto para outro. Já no caso das ondas do mar, tem duas origens principais. A primeira são movimentos na superfície da Terra, e a segunda são os ventos causados pelo movimento de rotação da Terra. E aí, desculpem os terraplanistas, sem o movimento de rotação da Terra não haveria ondas do mar, né? Ou só haveriam tsunamis, porque, em geral, os movimentos de ondas que vêm causados por movimentos de terra, em geral, são ondas gigantes, né? As ondas de tamanho normal que a gente vê são normalmente produzidas pelo vento batendo na superfície da água, e esse vento é causado pelo movimento de rotação da Terra. Tá bom? E, bem, com isso, eu acho que eu encerro a parte de classificação das ondas, né? Eu coloquei aqui só um textinho explicando que as perturbações, uma onda mista tem perturbações em direções que são paralelas e ortogonais à direção de propagação. Outro tipo importante de ondas que a gente vai estudar... lembra que eu falei que eu tive que cortar algumas coisas, né? Então, tem algumas outras maneiras de classificar as ondas, mas que a gente não vai se preocupar. Uma outra que é muito tradicional aparecer é se a onda é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Na prática, todas as ondas são tridimensionais. No mundo real, todas as ondas são tridimensionais, mas a gente consegue simplificar algumas ondas quando os efeitos em uma dimensão é desprezível, aí a gente diz que a onda só tem duas dimensões, e quando os efeitos em duas dimensões são desprezíveis, a gente diz que a onda é unidimensional. Mas, na prática, no mundo real, só existem ondas tridimensionais. Ou, se você quiser usar a física moderna, só existem ondas quadridimensionais, porque o tempo está envolvido também no processo. Mas a gente vai falar melhor sobre essa coisa de 4 dimensões quando estiver falando de física moderna. Tá bom? Outro tipo de onda importante, e aí é uma classificação diferente, né, são as ondas periódicas. Na definição básica de onda, eu tinha dito que uma onda é simplesmente uma perturbação que se propaga. Então, se eu tiver uma corda aqui e eu fizer um movimento de sobe e desce aqui nessa região, eu vou gerar um pulso, e esse pulso vai se propagar ao longo da corda. Um pulso. Quando o pulso se propaga, ele forma uma onda. As ondas periódicas são ondas em que eu gero mais do que um pulso, eu gero uma sequência de pulsos, de forma que o intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos seja sempre igual. Isso aqui é uma onda periódica. Então, eu tenho um pulso, passou um tempo, outro pulso, passou o mesmo tempo, outro pulso, desculpa se eu não consigo fazer eles terem o mesmo tamanho, meu desenho é ruim mesmo, mas a ideia é que, se você medir a hora que esse pulso foi gerado, esse foi gerado, esse foi gerado, esse foi gerado, você vai encontrar aqui a distância temporal aqui é de ΔT, aqui é o mesmo ΔT, aqui é o mesmo ΔT. Então, você tem pulsos que se repetem em intervalos de tempos iguais, tá bom? É possível encontrar essas ondas na natureza, ondas periódicas, você está falando, Lucas? Sim, a maioria das ondas que a gente encontra produzidas naturalmente são ondas periódicas. Por exemplo, a luz, ela é uma onda periódica, o som, ele é uma onda periódica. Claramente, para quem não é um cantor dos bons, que consegue se manter bem afinado, é um conjunto de ondas periódicas diferentes. Tem hora que é uma
um período tem hora que é outro, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do período das ondas sonoras um pouquinho melhor na semana que vem, quando estiver estudando acústica, mas as ondas da natureza, de fato, quase todas elas são periódicas. É pouco comum você encontrar ondas não periódicas na natureza. Aí o ser humano ele é capaz de produzir ondas não periódicas sem problema nenhum. Mas na natureza, em geral, não é sempre, mas em geral, as ondas são periódicas, tá bom? Como é que... Bem, como estava falando, né, as ondas periódicas são ondas que têm uma perturbação que se repete em intervalos de tempo iguais. Oi. Você vai pegar direto ou vai parar por uns 15 minutos? Eita, não, esqueci de olhar a hora. Tá, vocês querem que eu faça uma pausa agora? E aí a gente volta às 10? Tem muita coisa aqui, né? Se quiser pegar direto, todo mundo concordar. Alguém aí discorda da gente pegar direto? 9h30, ou 10h30 acabava. Então, Isso, talvez até antes das 10h30. Se eu pegar direto, antes das 10h30 dá para acabar. E aí, gente? Se acabar mais cedo, eu tô de acordo. Então, beleza. Como eu não estou vendo nenhuma manifestação aqui contra... Eu também. Dá certo. Pra mim dá certo, concordo. Então, bem, pronto. Débora está pedindo uma pausa e, em tese, se um pedir, eu tenho que fazer a pausa. Então, porque a pausa está programada. Mas aí a gente volta sem nenhum problema. Democracia perdeu agora. 10 em ponto. É porque, assim, né, a regra é fazer a pausa. Se todo mundo concordar em não fazer a pausa, beleza, a gente não faz. Mas se... exatamente, a democracia perdeu para a lei. Se alguém pedir para fazer a pausa, eu tenho que fazer. Lá e pode ficar ruim pro lado dele. Então, vamos pausar, né, professor? Tá bom, vamos pausar aqui, eu vou interromper a gravação.